E o nosso convidado de hoje é o cineasta de Rio Claro, João Paulo Miranda, responsável por vários curtas-metragens realizados em Rio Claro com artistas da cidade. As produções que vêm ganhando cada vez mais destaque e premiações. O nosso bate-papo é sobre este trabalho realizado na cidade com o grupo Aqui no Olho desde 2005. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente para falar um pouquinho desse trabalho que vem sendo realizado aqui no município. Certo, é um prazer. Olha, eu quero começar falando do Festival Internacional de Cinema Independente do Grupo Aqui no Olho. Foi a 6ª edição realizada já na cidade e trouxe aí mostras de vários estados do Brasil e obras de diretores estrangeiros. João Paulo, qual que é a avaliação aí desta edição, né? Tanto em relação à inscrição de filmes quanto ao público que compareceu? Então, Janaína, essa edição, que é a 6ª edição do festival, é considerada a melhor de todos os outros anos, né? O 6º ano nosso, começou em 2009, a avaliação nossa é super positiva, porque a gente vê no projeto que, né, no festival, todos os dias estavam lotados, tanto que nós tivemos até que buscar mais cadeiras para conseguir suportar e caber todas as pessoas dentro da sala de cinema. As palestras também foram incríveis, muitas pessoas participando, então o projeto foi visto de uma maneira muito positiva, todas as pessoas elogiaram quando saíram. E assim que é importante, né? A edição sempre superar a outra, né, João Paulo? Com certeza. Qual o número de filmes inscritos nesse ano? Então, foi 30 filmes que foram selecionados no número de 300 inscritos. Então nós tivemos todas essas inscrições e que aí nós tivemos um corpo de jurado, que foram de 3 realizadores, que ficaram analisando todos os filmes e até fechar nesse número de 30 filmes. E esses jurados, eles são de Rio Claro mesmo? Eles Sim, são alguns ligados são. A essa arte em que setor? Então, alguns são, que nem, por exemplo, o Leonardo Bortolin, que é conhecido, que é membro do grupo Aqui no Olho, especializado, né, se formou em cinema, especializado em som, e ele que foi um dos curadores. Teve também a Cláudia do Canto, que também é a professora que nós temos nos cursos introdutórios que vão nos bairros, né, da cidade de Rio Claro. E nós temos aí a Natália Barrenha, que até ela é daqui, mas ela é de São Paulo, e ela é uma crítica de cinema bastante conhecida e já trabalha com várias mostras internacionais. Então ela veio exclusivamente para auxiliar, né, junto com esses outros dois, a conseguir selecionar os melhores filmes. E é um trabalho nada fácil, né? Porque 300 inscritos, 300 filmes, né? Qual que foi o critério principal aí para a escolha desses 30? Então, principalmente a gente pensou nessa questão estética, né? De como que a estética e o conteúdo, né, digamos, se aproximou e conseguiu dialogar de uma forma satisfatória. Então, esse grupo desses 3 ficaram avaliando a pertinência do tema e, é claro, como que a forma, a estética estava sendo trabalhada para conseguir atingir aquele conteúdo. Então foi essa, digamos, a principal avaliação deles, né, o critério deles. Bom, a 6ª edição, como nós já dissemos, como que surgiu a ideia, né, de colocar e implantar esse festival aqui na cidade, João Paulo? Então, tudo começou em 2009, que foi quando teve aquele prêmio da CNN, onde uma produção nossa em celular conseguiu ganhar um prêmio de melhor curta-metragem do mundo e tal, né? E até recebemos, né, carta do próprio presidente Lula na época e tal. A partir daquele momento eu tive contato com vários outros realizadores independentes do mundo todo, parecido conosco. E a ideia foi criar um network, uma possibilidade de conseguir trazer esses filmes que eles também realizam no mundo todo e a gente conseguir divulgar isso em nossos países. Então aí começou a ideia do FIC, né, Festival Internacional de Cinema Independente, onde primeiro foi uma mostra, né, sem ter competição e tal, e aí depois, ao passar dos anos, foi melhorando e foi aumentando o número dos inscritos. Na primeira foi o convidados, né, que a gente acabou fazendo a mostra. Bom, e deu tão certo que está na 6ª edição. Agora, Exato. Você citou aí essa premiação, que começou através de um concurso mesmo, teve muito destaque, muita repercussão, através de uma produção feita por celular. Esse é um dos diferenciais aí do João Paulo, né? Mostrar que é possível fazer um filme usando esta tecnologia. Você já tinha essas produções antes desse concurso no passado? Ou você viu que tinha esse concurso e resolveu produzir? Como que foi, João Paulo? Então, na verdade, a gente realmente
não tinha um equipamento, uma coisa tão própria assim de cinema, porque acaba sendo algo caro. Então no começo, tanto que tudo eu fazia de uma maneira voluntária, desde de 2005 até um pouco antes, com as sessões cineclubistas, né? Então eu mantinha as sessões cineclubistas lá no Centro Cultural da cidade, e lá toda semana eu ia lá, até mais do que uma vez por semana, para fomentar, digamos, uma discussão cinematográfica. E que aos poucos foi se tornando a ideia de criar o que a gente chama que são os filmes ensaios, que é a ideia dos próprios participantes tentarem de uma maneira, a partir de uma prática, tentar repensar aqueles filmes que estavam sendo exibidos naquele momento. Tanto que aí então a gente não tinha uma câmera e o que nós tínhamos era um celular de 2 megapixels. E a gente começou a utilizar ele desde 2005, então era um grupo de cinema sem uma câmera, digamos, profissional. E foi em 2009 que a gente ouviu falar de um concurso específico para filmes em celular, filmes feitos só com celular. Tanto que a gente competiu com filmes que teve a participação do Leonardo DiCaprio, por exemplo. Só que eram todos feitos em celular. E no caso é um diferencial que você segue até hoje, levando nas oficinas. Então, qual que é a dica para quem está assistindo para conseguir ter um resultado bacana, então, com essa tecnologia? Exato. A primeira dica, né, de quem está assistindo, que é de Rio Claro, a primeira dica é convidá-los a participar das reuniões do Grupo Quino-Olho. Nós temos um projeto que, na verdade, são três projetos paralelos, que a gente chama, que são as oficinas introdutórias, a permanente e a profissional. A permanente é toda quinta-feira, lá no Centro Cultural Roberto Palmari, a partir das 19 horas, tá? Quem quiser ir lá participar e conhecer melhor e tal, é muito bem-vindo. E tem as oficinas introdutórias, que essas são agendadas em escolas ou em alguns espaços comunitários. A segunda dica que eu daria, né, é claro, você que tem aí um celular, que tem um interesse de filmar algo, o que eu já sugiro, né, que eu falo muito para os alunos, é que às vezes a gente quer muito imitar alguma coisa ou tentar reproduzir na sua câmera uma coisa que você conhece como sendo profissional. E dentro do cinema conta muito mais a questão da sensibilidade. Então o ideal é você poder pegar o seu instrumento e um outro olhar, olhar né, sobre a realidade, que a gente fala que essa é a ideia de um cinema caipira. Por quê? Porque eu falo para os alunos, olha, fecha um pouco a internet, o Windows, né, o que a gente chama que seria, né, a gente vê só o que passa ali, que eles estão acostumados, e abre a janela de casa. Um pouco mais além, né? Exato, e ver o que está acontecendo ali na rua, na esquina. E aí você despertar a curiosidade de ver o que tem de interessante na sua rotina. Esse é um primeiro passo para você tentar potencializar suas imagens. E nessas oficinas, é um curso, né, como você disse, né? A pessoa fica por quanto tempo ali para fazer a produção desse filme? Então, no caso do grupo permanente, né, que nós temos, é uma turma anual. Então, ao longo do ano, vai tendo conceitos técnicos, estéticos, de história, do cinema, e vai aprendendo as questões realmente de equipamento, de como funciona, questão de um mapa de luz, questão de enquadramento, que são coisas, como eu falei, vêm secundárias, né? No momento que você consegue ter esse olhar sobre o seu cotidiano, é que aí você consegue realmente construir algo, pensar em algo que seja pertinente. Né? E tem as oficinas introdutórias, que essas são de um mês, né? Que são mais introdutórias, são mais básicas. Mas são realizados os filmes ensaios também, né? Também são realizados. Em cada oficina mensal é produzido um filme feito pelos alunos. E os próprios alunos que têm que chegar num acordo ali do tema que eles vão trabalhar. Exatamente, eles têm que realmente pensar, entrar em acordo na questão do roteiro, na questão das responsabilidades, porque é uma arte coletiva, então você precisa se organizar, saber identificar o que precisa, a questão de objetos de cena, figurino, no caso e assim por diante. Dessas oficinas aí, desses cursos introdutórios, que duram um mês, né, que tem a duração de um mês, qual que são os equipamentos? Eles vão trabalhar com os celulares ou outros equipamentos também? Então, nós levamos um equipamento de uma filmadora padrão, comum, mas a ideia é, claro, eles colocam a mão na massa, eles pegam a câmera e a utilizam. Né? Se for o caso, até a gente tenta passar conceitos que eles possam reproduzir também com o próprio celular ou equipamentos que eles tenham em mãos. Bom, como eu já disse desde o início, né, o Grupo
que no Olho já vem sendo premiado aí com várias produções. Uma delas foi no mês passado, no Mapa Cultural Paulista, com o filme Amor de Picadeiro, né? Conta um pouquinho pra gente como foi receber essa notícia aí. Então, assim, foi algo incrível, porque nós fomos... o Mapa Cultural, para quem não conhece, ele tem fases, que nós chamamos, primeiro tem a fase municipal, onde se escolhe um filme para representar o município. Depois, em segundo momento, você tem a fase regional, né, que seria a região que o seu município se insere, e depois você vai para uma estadual, que é a finalíssima, né? Então a gente acabou sendo, né, representando a cidade. Depois a gente foi competir na questão regional, que seria a região de Campinas. Então lá nessa região de Campinas é que a gente conseguiu então pegar e conseguir ganhar também o primeiro lugar, e aí nós chegamos competindo com o estado inteiro. E foi aí que acabou tendo um resultado também de conseguindo ganhar o prêmio, né? E nós estávamos lá com toda a equipe, então foi incrível. É um reconhecimento de um trabalho e que dá ânimo para a gente continuar e cada vez melhor. Buscando cada vez mais conhecimento, né? Porque Com como certeza. você falou, você se formou, veio para Rio Claro, escolheu ficar no interior, João Exato. Paulo. Por quê? Já que as grandes produções normalmente estão falando em Brasil, né? No eixo Rio-São Paulo, né? Por que você optou voltar para sua terra natal e fazer o trabalho aqui? Então, assim, a primeira coisa que eu penso é que, assim, independe do lugar que você esteja, você consegue fazer sua arte. Então, eu tenho uma aproximação, é claro, com a minha cidade, com a história, toda a minha infância que eu vivi aqui, minha juventude, as amizades, famílias, conhecidos e tal. Tudo isso contribuiu. Então, isso daí é muito forte, isso daí é muito presente na minha história. Então, e quando você é um artista, você tem que falar de algo que você domina. Então, para mim, foi muito importante conseguir ter a oportunidade de ficar aqui, né, de estabelecer aqui uma coisa que realmente é muito ousada, você dizer que conseguir manter um grupo de cinema. Até na capital é muito difícil, o que existe lá são produtoras publicitárias que fazem propaganda e que a cada 2, 3 anos fazem um longa-metragem. E as pessoas acabam assistindo mais esses filmes tratados como comerciais, né, João Paulo? Exato, porque nós temos, é claro, uma rede de distribuição cinematográfica que é ligada a todos os circuitos, né, exibidores, as salas de cinema, nos shopping centers. Então a gente acaba tendo uma certa dificuldade, né, esse primeiro passo acaba sendo um pouco mais difícil, porque você tem que estar ligado com distribuidores. Tanto que agora, a partir também das oportunidades que nós estamos tendo do grupo, e o grupo está sendo visado em outras regiões como um grupo profissional, porque uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, a gente produz em Rio Claro, só que os filmes, o grande público que assiste e que nos premia e tal, são pessoas que são ou das capitais ou até de outros países. A gente já vai, né, falar daqui a pouquinho aí dessa sua sim, ida a outros países, né? Claro. Mas antes fala pra gente quais são os desafios, então, para se manter no mercado, já que você falou que o início é muito difícil, você Sim, já vem com de uma certeza. trajetória aí, mas quais são os desafios, então, para continuar no mercado, permanecer no mercado, ter destaque, né? Tirando essas produções maiores, que já é difícil para eles também. Exato, assim, a primeira coisa, assim, se a gente pensar que a gente faria uma coisa dessa por questão, sei lá, financeira, você nunca continuaria, né? Porque realmente fazer cinema é uma coisa muito difícil. Então, assim, primeira coisa, eu acredito que em todas as outras profissões também. Então, se você tem uma paixão, realmente você já consegue mover montanhas. E no caso nosso, as dificuldades são mais realmente no sentido de a gente conseguir viabilizar produções maiores. Porque as pessoas às vezes assustam, mas cinema realmente é uma coisa cara. Se você pensar em produzir coisas grandes, que nem um longa-metragem, né? A gente estava lá no Mapa Cultural Paulista, por exemplo, as pessoas estavam discutindo lá os valores mínimos de uma produção de um longa-metragem. E realmente hoje está no patamar de um milhão e meio a 2 milhões de reais um filme. Encontrar esse investidor aí que apoie um trabalho como esse, de cultura, é um pouco complicado também, né, João complicado. Paulo? É claro que assim, a gente está numa região que é uma região muito interessante, onde nós temos grandes empresas.
né, no interior de São Paulo. E essas empresas às vezes não desconhecem, mas existem leis de incentivo onde elas conseguem investir em produções e, na verdade, abater dos seus impostos de renda. E o interessante é porque aí o empresário investe numa coisa que ele vê que vai dar certo, que vai ter um destino e que vai ser realizado alguma coisa com aquela taxa que ele paga, né, todo mês, todo o imposto dele. Então, isso também é uma coisa que a gente, aos poucos, está tentando conversar. Dentro do grupo, por exemplo, o que mudou nesses anos é que nós estamos cada vez mais profissionais. Então, nós temos uma equipe de umas 5 pessoas que realmente trabalham exclusivamente em pensar nessas oportunidades de projetos e conseguirem entrar em contato com empresas e poder explicar questões de dúvidas e mostrar que é uma coisa mais fácil do que se imagina e possível. Em outras oportunidades, a gente vai falar um pouquinho também, o João Paulo que esteve em Cannes, a impressão que ele teve de lá, né, e trouxe um pouco mais também de conhecimento para poder aprimorar e até mesmo buscar esses recursos, né, João Paulo? Exato. Mas eu quero que você deixe um recado aqui para o pessoal que está assistindo. Como faz para conhecer mais sobre esse trabalho ou quiser assistir os filmes também já produzidos por vocês? Tá ótimo. Em primeiro lugar, eu indico as pessoas acessarem o nosso site, que é o Quinoolho, né, quinoolho.com. Você acessa lá e tem lá várias informações sobre nossos filmes, né, os destaques, não estão lá todos os filmes, mas está lá os destaques, os últimos filmes mais recentes. E o que eu convido realmente, as pessoas venham participar, conhecer, porque muita gente, de todos esses anos que nós estamos aqui na cidade, com esse grupo, essa história, as pessoas têm muito desconhecimento, não sabem como é que funciona, como que é o dia a dia, e acham até às vezes que cinema é algo impossível, e não é, tem ali no seu bairro, ali na sua cidade. Então que venham comparecer toda quinta-feira, a partir das 19 horas, no Centro Cultural Roberto Palmari. Não precisa fazer nenhuma inscrição, não precisa ligar, é só comparecer lá, e eu estou sempre lá, então eu vou poder explicar melhor como que é o projeto, e dependendo convite, então. do interesse, é isso. Tá feito convite. Tá bom? João Paulo, muito obrigado, uma ótima tarde para você. Muito obrigado, ótima tarde. Boa sorte para vocês. Muito obrigado. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui, a gente se encontra amanhã, uma ótima tarde, até lá.